Olá, meus amigos, meus irmãos, bom dia. Mais uma vez estou aqui para trazer mais um vídeo que vem falar sobre os estudos que nós iniciamos e que nós falamos na semana passada, no estudo passado, sobre uma carta de amor. Uma carta de amor que se refere à Bíblia Sagrada que Deus nos deu e que Deus nos trouxe para que nós pudéssemos, através dela, ser salvos. E que nós possamos hoje, em mais um estudo, nos entregarmos verdadeiramente e abrirmos nosso coração para entender o que Deus quer falar com nós nesse momento. Hoje nós estudaremos o que fazer para ser salvo. Quantos não já pensou na salvação, no plano que Cristo arquitetou para nós? Quantos já não pensou em viver uma eternidade com Cristo no céu? De viver para todo sempre? Mesmo as pessoas que não reconhecem Jesus como Salvador, não pensam em viver para todo sempre. Isso é possível, irmão, eu afirmo. É possível viver eternamente, mas essa eternidade não é para todos. Nem todos que pensam em viver uma vida eterna viverá, porque o único caminho para isso acontecer é através de Cristo Jesus. É através do nosso comprometimento com o Evangelho que Cristo nos deu. É através do reconhecimento do seu sacrifício na cruz, da sua entrega. Então, nós devemos estudar mais a Bíblia, que é uma carta de amor para nós, e que Cristo possa nos encher de graça. Vamos dar início ao nosso estudo. E aqui nós vamos trazer um texto dizendo um pouco a respeito sobre o plano da salvação. O que fazer para ser salvo? Talvez para muitas, a expressão salvação não seja algo muito comum. Você pode pensar, eu preciso ser salvo. Do quê? Quando olhamos ao nosso redor, podemos encontrar a resposta: injustiça, violência, crime, doenças, sofrimento, tristeza. Como podemos sobreviver a tudo isso? Quem poderá nos salvar deste mundo tão mau, com seus efeitos tão arrasadores? Há alguém que nos pode salvar? A Bíblia, a carta de amor de Deus para nós, afirma que Deus, em seu grande amor, providenciou um plano para os que fôssemos libertos dos terríveis consequências do mal no mundo em que vivemos. Todos os problemas deste mundo resultam do pecado, e Deus deu seu Filho Jesus Cristo para nos libertar do pecado e de suas consequências. Vamos conhecer como Deus fez isso e o que podemos fazer para nos beneficiar desta salvação que nos é oferecida. Vamos dar início aqui com o tema consequência do pecado. O que o pecado nos traz? O pecado, aparentemente, ele nos vem como coisa boa, maravilhosa, agradável aos olhos. Mas o pecado traz consequências sérias para nossas vidas. E a primeira questão vem dizendo: qual é a consequência final do pecado? Romanos 5,12. Depois cada um vai lá e relê esse versículo, porque vai achar um texto mais completo. O meu texto aqui está resumido. Romanos 5,12 diz assim, ó: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos, homem, porque todos pecaram. Através de um só homem, que nós sabemos se foi lá no início com Adão e Eva, o pecado entrou no mundo e nós vivemos a consequência desse pecado nos dias de hoje.
Mas a palavra diz e afirma que através por um homem só também o pecado, a morte deixará de existir. E nós vamos estudar à frente quem é esse homem. Na questão 2 diz: o ser humano pode resolver o problema do pecado? Será que o ser humano consegue resolver o problema do pecado? Jeremias 2:22. Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes por taça, cortinas, a mácula da tua iniquidade perante mim, diz Deus. O ser humano não está apto, meus amigos, a, a se limpar do pecado. Nós já nascemos com pecado em nosso sangue. Cada criança que nasce já nasce pecado. A criança ela tem a sua inocência, mas com o passar dos anos ela vai conhecendo o pecado que existe ao nosso redor. Nós vivemos em um ambiente que é onde fazer o mal, a injustiça, se beneficiar do pecado nos traz prazeres. Mas Cristo nos prometeu que tudo isso irá acabar. E quando ele vier, irmão, vai ser maravilhoso. Cristo vai libertar aqueles que querem ser libertos. A questão 3 diz: o que Deus fez para salvar a humanidade? O que Deus fez para que a humanidade pudesse ser salva? João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, com seu imenso amor, sabendo das dificuldades do ser humano, sabendo que nós somos fracos, pecador, que nós temos a tendência para o pecado, Deus deu o seu único Filho, Jesus Cristo, que se encarnou em carne, se fez ser humano, sofreu tudo que nós sofremos hoje e venceu. Venceu para nos dar a certeza que através do seu nome nós encontraremos força para vencer também. Que através do seu sacrifício nós temos a certeza da vitória e a garantia da salvação. A questão 4, Jesus diz: como Jesus descreve a sua missão, Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Deus veio buscar os perdidos, irmão. Não se ilude, não pense que você tem que se consertar primeiro, que você tem que deixar certos hábitos para buscar Jesus. Não, Jesus que vai mudar esse hábito no seu coração. Busca Jesus, busca uma igreja perto de você, para que Jesus faça o trabalho na sua vida. A questão 5 diz: Jesus cometeu algum pecado? Hebreus 4:15 diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus nunca pecou, ele viveu as nossas dores, as nossas dificuldades, tudo que nós sofremos hoje, as doenças, Jesus venceu. E ele promete que no seu santo e maravilhoso nome nós venceremos também. A questão 6 diz: como Jesus pagou pelo nosso pecado, lá em Isaías 3, versículo 3 ao 6, Isaías 53, versículo 3 ao 6 diz assim, ó: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores e que sabe o que é padecer, e com um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nos o reputávamos por aflito,
ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desagarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus sofreu tudo que tinha que sofrer por nós, irmão. Ele se sacrificou, ele sofreu todo tipo de humilhação, todo tipo de dor, para que nós pudéssemos hoje ter a vida eterna, para que nós pudéssemos hoje ter direito à salvação. Cristo quer salvar a todos, mas entenda uma coisa: a salvação é individual. Nós não levaremos ninguém senão a nós mesmos. O que nós temos que fazer é buscar a presença de Deus e sermos luz para o próximo.